Pobreza caiu de 52%, 55% para agora qualquer coisa entre 36% e 39%, e esse dado 36, 39 é de outubro. Porque demora um tempo até você compilar PIB e tudo mais, renda, fazer os cálculos e ter o número da pobreza. Então, provavelmente agora está muito mais perto de qualquer coisa entre 30% e 34%. E provavelmente até o fim de 2025, provavelmente não, mas existe uma chance de até o fim de 2025 ser a menor pobreza registrada na história recente da Argentina, e em 2026 quase certamente será a menor pobreza registrada na história da Argentina, recente. O que é fantástico. Ele conseguiu um crescimento de 3,9% do PIB só no terceiro trimestre, os salários já estão de volta ao patamar pré-crise, a inflação foi destruída, eles estão atraindo investimento, quer dizer, qualquer métrica que você olha ali tem sinais muito claros de que a coisa está funcionando, e pode ser inclusive que eles terminem o PIB do ano de 2024 no positivo, porque os indicadores de atividade econômica, que são tipo uma prévia do PIB, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mostram que está acelerando aí no final. Então, inclusive, uma outra coisa também que eu tenho falado, a expectativa do FMI era uma queda de PIB de 3,5%. Pelo jeito vai terminar no positivo. Digamos que termine 0,5% no positivo. Ok, eles erraram por 4%. A expectativa era crescimento de 5% em 2025. Contando que eles erraram por 4%, quanto que o PIB vai crescer em 2025? Entendeu? Então, digamos, eu sei que janeiro é meio... Até zicar fala isso, mas digamos que o cara vai lá e crava um 8% do PIB em 2025. Nós estamos vendo... E eu falei isso um ano atrás, antes do Milei tomar posse, nós estamos vendo um risco de um ataque existencial para a esquerda da América Latina. Não é uma coisa em que eles podem perder algumas eleições. Se ele tivesse esses resultados fortes pra caramba, como ele está tendo agora, ao longo de vários anos, e se isso for incorporado no discurso da direita da América Latina e esses tipos de reforma foram colocados em outros países... Isso é um ataque que ameaça a existência de uma esquerda na América Latina como uma força política com chance de ganhar. Eles podem continuar tendo lá 10, 20% dos votos e eleger alguns parlamentares lá para gritar contra a parede, mas foda-se. Se eles perdem todas as votações, qual é a relevância? Essencialmente eles não existem. Então, e eu tô falando já há algum tempo também que esse debate de narrativas das pessoas entenderem o que o Milei está fazendo versus tentarem esconder isso, encontrarem acusações e tudo mais, é o debate político mais relevante no mundo hoje. Porque se ele tivesse esses bons resultados, isso vai ser incorporado. Então, indo para os Estados Unidos, com ele próximo agora do Elon Musk, ele próximo do Trump. Imagina que o Trump fala, não, vamos botar umas ideias em prática do cara aqui. Não tô dizendo que o Trump vai virar libertário, não acredito nisso, não acho que vai. Tô dizendo, ele bota ali 20% do que o Milei fez para rodar. Tô nem falando ele assim, zerar o déficit, eu não acredito que ele vai zerar o déficit e tudo mais. Mas ele reduz fantasticamente, o Elon entra, faz o departamento de eficiência do governo, reduz um monte de coisa, afueira com um monte de coisa. Cara, a gente vai estar falando de um crescimento de economia bem forte. E, como eu chamei atenção alguns dias atrás, repito, tem uma discussão de uma reforma de imigração nos Estados Unidos. Porque a imigração nos Estados Unidos, basicamente, é imigração ilegal que está atraindo pessoas que vão viver de benefícios ou vão ser um net cost, um custo líquido para o governo e para o taxpayer, para o pagador de imposto americano. A proposta do Musk é o seguinte, vamos atrás da imigração técnica. Então a gente não vai só build a wall, fechar a porta e acabou. Vamos atrás de pessoas que vão trazer um net positive, que vão ser geradores de emprego, que vão entrar para trabalhar, que vão entrar para gerar um positivo nesse país e agregar. De novo, se eles fizerem isso, isso é um crescimento econômico muito forte que vai acontecer ali. Não acho que resolve todo o problema, não é o perfeito e tudo mais, mas claramente é um passo muito bom na direção correta que vai pesar. Que vai pesar na América Latina, que vai pesar contra a Europa e que vai pesar contra a China. Entrando em China, que é onde eu queria chegar. Tem esse negócio do banimento do TikTok, e tem muito discurso ruim sendo feito em cima disso, porque você tem a esquerda falando, olha só, a direita da liberdade de expressão sendo a favor de censurar o TikTok. Só, caramba, cara, se você resumiu a discussão a isso, ou você é um desonesto ou um imbecil. Tá bom que você é de esquerda, eu espero que você seja os dois, mas vocês entendem o meu ponto. Qual é o problema do TikTok? Ok? E lembrando aqui, imposto é roubo, Estado é uma gangue, Estado não tem nenhum motivo para existir, não tem nenhuma coisa positiva para adicionar na sociedade. O
O problema do TikTok ele é, em efeito, uma empresa estatal, porque não existe empresa chinesa privada se ela está sediada na China. Se ela tem o seu crédito, o seu sistema financeiro atrelado ao sistema financeiro chinês, ela é, em efeito, uma empresa estatal chinesa. O governo chinês manda em todo o crédito dela, ele manda em todos os produtos, ele manda no CEO. O Jack Ma foi ordenado a voltar para a China para contribuir com a economia chinesa. Basicamente, o governo chegou para ele, fora do país, e falou: você vai voltar. Fim. Em efeito, é uma empresa estatal. Em efeito, não existe empresa chinesa privada. E elas são parte de um regime autoritário que hoje tem campos de concentração, que tem os uigures. Hoje tem, se você não sabe disso, eu preciso voltar a fazer vídeo sobre isso, não preciso lembrar disso, mas o fato é que existem minorias muçulmanas presas em campos de concentração e o trabalho forçado deles está sendo usado para produzir coisas, inclusive tecidos e componentes de painéis solares. Tá? Painel solar é verde, então procura painéis solares trabalho forçado uigur China no Google. Vai ser divertido para você, que defende painéis solares. É um regime que tem esses campos de concentração, é um regime que está hoje ativamente praticando etnocídio, tentando deletar da existência a cultura tibetana, perseguição aberta. Tipo assim, se você é tibetano, o seu filho é roubado de você pelo Estado e criado em outra língua e cultura e essencialmente proibido de ter contato com a sua família. É isso que nós temos hoje. Inclusive tem uma música do Gojira muito boa sobre isso, que é The Chant. Sugiro que vocês vão ver. Vão ouvir. É metal esquisito. Quem não gostar, eu compreendo, ok? A China hoje está fazendo uma política de controle de crédito em vários países, principalmente na África, onde ela ativamente endivida países, gera projetos imbecis, que não tem nem pé nem cabeça, não tem nenhum sentido de existir, mas que existem por causa da corrupção do país, e como garantia são dadas coisas do país. Quando o negócio falha, a China toma o controle do país. É um país que está em guerra aberta com o Ocidente. Não tem disfarce sobre isso, eles são abertos sobre isso. E o TikTok é uma plataforma usada pelo Ocidente inteiro que coleta dados, coleta informações suas, e essas informações estão sob o controle de uma ditadura comunista autoritária que genocida o seu próprio povo. Que é o que metralhou gente na Praça Celestial, da Paz Celestial. Que hoje tem campo de concentração, que não tem nenhuma vergonha sobre matar milhões de pessoas e que se foda. E esses dados serão usados por esse regime autoritário para promover autoritarismo no mundo. E são dados muito importantes. Tem muita coisa que você pode extrair isso. É uma arma. O fato é isso. A gente vai fazer nada sobre isso? Esse é o dilema. Ok? Não estou defendendo a lei nem o banimento. Estou colocando a pergunta. Vamos jogar para o extremo. Digamos que a gente está privatizando a Embraer aqui no Brasil. Digamos que ela ainda era estatal e a Coreia do Norte quer comprar. Não. Não. Ah, mas é capital estrangeiro. Não existe capital privado na Coreia do Norte. Vocês entendem isso, certo? Digamos que a gente tem uma empresa que faz pesquisa de produtos químicos que podem ter fins bélicos e produtos nucleares e foguete e a Embraer dentro, e a porra da Coreia do Norte quer comprar. Não! Não! Certo? Então a gente entende que existe um problema aí. Qual que é a solução? E eu não sei. Mas fazer nada não pode ser possivelmente uma resposta. Então, eu tô dizendo isso para dizer que eu concordo com a galera conservadora do Brasil que fala, cara, a gente vai deixar o governo totalitário chinês comprar uma empresa de agro, nossa? Eu entendo a preocupação, não estou dizendo que eu concordo com o controle de capitais e tudo mais, só estou falando que, assim, sim, foda-se, não é uma resposta. Nós temos um problema aqui, ok? Agora, qual que é a lei que foi colocada, então, pelo governo americano, pelo Congresso? É uma lei que eu votaria contra, e todo mundo aqui, depois que eu explicar, votaria contra uma palma. A lei não era: o TikTok não pode rastrear dados dos americanos e repassar para o governo chinês. Não. A lei não era proíbe o TikTok de operar no território americano. Não. A lei não era proibir o uso de dados americanos. Não. A lei era
autoriza o governo americano a forçar a venda ou, de várias formas, interferir e tomar controle em empresas de comunicação e redes sociais que podem ser uma ameaça para a soberania dos Estados Unidos. Não tem como possivelmente você concordar com uma redação dessas. Não tem, eu votaria contra na hora. Falar, peraí. Quer dizer que o presidente pode acordar e falar, eu não gostei daquela empresa e eu vou mandar nela. Por quê? Porque eu tô falando que ela é uma ameaça para a soberania americana. E blau. Cara, não tem como. Ok? É uma coisa completamente xandônica que foi aprovada ali. E aí o TikTok foi banido como uma consequência disso, porque então ele foi designado como ameaça à soberania, segurança nacional, esse tipo de coisa, e foi forçado a ser vendido. Então vocês entendem que tem tantas nuances dentro do negócio? Pra vocês entenderem que existe uma diferença entre o que está sendo feito, a lei que foi aprovada e a intenção. É muito importante as pessoas entenderem isso no processo político. Agora tá, então foi obrigatório que o TikTok fosse vendido, estavam tentando ver como fazer, o TikTok chegou a ser desativado, e o Trump já reverteu isso, entrou numa conversa lá, não, reverte isso, volta a funcionar e tudo mais, falou, vamos ver. E agora ele tá falando, bom, eu gostaria que os Estados Unidos tivessem 50% disso. Então vai criar uma estatal? E não dá pra entender exatamente o que ele queria dizer ali. Se o governo americano vai ter 50% de TikTok, tá. Então agora, ao invés de uma ditadura autoritária maluca da China ter os seus dados, o governo não vai ter eles. Não. Ok, obviamente isso é menos pior do que a China, mas ainda é muito ruim, é só que a gente sai de um 10 de 10 para um 8 de 10 de ruim. Claramente um passo numa direção boa, mas puta que pariu. Então, ou ele estava querendo dizer, não, eu gostaria que americanos tivessem um controle de 50%, o que ainda é uma interferência estatal, então ao invés do Estado americano ter isso, privados vão ter isso. Então a gente está saindo de um 10 de 10 de ruim para um 8 de 10 seria o governo, então 6 ou 7, o que ainda é ruim. E aí você pode argumentar, tá, mas se você tem uma rede social dos Estados Unidos, o governo americano tem controle desses dados either way, porque é isso que o Snowden mostrou, que existe espionagem e violação da privacidade dos cidadãos sobre uma desculpa de segurança nacional, e isso levou a um puta monitoramento, que foi a denúncia inteira do Snowden. Sim, você tem um excelente ponto se você lembra disso. Ninguém aqui tá falando que os Estados Unidos, o governo deles são santos, eles são muito ruins, só que é óbvio que você tem governos extremamente piores, como por exemplo o Putin ou o Kim Jong-un. Tipo, não tem uma discussão sobre isso, sabe? Você tem que ser do pessoal que fala estadunidense para querer discordar com isso, e se você tá falando isso, desculpa, você tá além de qualquer argumento racional, eu não vou tentar conversar com você. Mas ainda assim é um problema. E o problema não é só esse negócio do TikTok, é o problema de, como eu falei antes, você tem uma ditadura autoritária maluca com campo de concentração, etnocídio, que fuzila sua própria população, que está hoje ativamente interferindo em dezenas de países, buscando transformar eles em, na prática, satélites de uma ditadura comunista. Isso é um fato, isso não está aberto à discussão, isso não é disputável. E aí nós vamos fazer o que sobre isso? Porque quando você faz essa pergunta, parece que você está procurando assim, uma intervenção estatal. Não, eu tô falando isso como um libertário, eu tô falando isso como existe uma força estatal gigantesca na defesa da tirania no mundo. E aí? E a resposta que eu tenho falado há alguns anos nesse canal aqui é que o jeito correto de você atacar a China é no que eles atacaram o Ocidente. Por que a China hoje é uma preocupação? Porque eles têm uma preocupação, eles têm uma população muito grande. Índia, você tá cagando pro fato que a Índia existe. Me fala 3 coisas que você sabe hoje sobre a economia ou geopolítica da Índia. Você não sabe nada. Com todo respeito. Você não é obrigado. Por quê? Porque a Índia não enche o saco de ninguém. Inclusive a Índia é muito mais o futuro do que a China. Isso é outra discussão. Agora, e eu preciso fazer um vídeo sobre as reformas de liberalização econômica da Índia de 1991, mas isso é outra discussão. O ponto não é a população. Não é. Minérios, reservas, blá 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 blá. Índia, Austrália, Brasil. Acabou a discussão. Eles têm uma grande parte da produção industrial mundial e eles conseguem, com isso, chantagear vários países e se impor economicamente. Porque, embora em termos de renda per capita a China seja um país pobre, fudido, o fato é que, no agregado, o PIB deles é muito grande. Então eles podem ameaçar cortar você. Por que isso aconteceu? Porque a Europa e os Estados Unidos
não só praticaram dentro deles, mas influenciaram outros países, a ter políticas anti-indústria, a ter políticas anti-desenvolvimento econômico, a ter mais Estado, a ter mais intervencionismo e mais imposto. O que encareceu o custo de operação como um todo. E a China, quando se abriu, quando se saiu do comunismo literal maluco, imbecil, de matar dezenas de milhões de fomes, e foi só para vamos ter alguma coisa de atividades privadas aqui, deixar esse negócio aqui, eles conseguiram trazer muitas indústrias porque eles tinham uma mão de obra muito barata. Eles criaram zonas de, não vou dizer de livre comércio, mas de maior liberdade burocrática. Eles permitiram um nível de vista grossa para algumas coisas e usaram o fato de que eles tinham centenas de milhões de pessoas a um preço por hora baratíssimo para puxar a estrutura produtiva do Ocidente. E o Ocidente ficou sem resposta para isso. E o Ocidente, ao invés de trazer imigrantes para trabalhar nessas indústrias, ao invés de expandir isso, ao invés de falar como é que eu posso fazer isso mais, ele continua nesse caminho de intervenção empurrando mais a estrutura produtiva para a China. Parabéns. Seus idiotas. Parabéns. Que ideia imbecil. Vamos voltar lá para o começo do vídeo. Trump e Milley podem responder isso muito facilmente. O que eu estava falando lá atrás? Atrair imigração de gente que quer trabalhar. Atrair imigração de gente que quer empreender, que quer investir. Os Estados Unidos têm expansão territorial, têm todos os recursos naturais para isso, têm toda a tecnologia, têm toda a estrutura, eles têm tudo para isso. E eles têm toda a demanda para isso. É o país que mais gente quer ir para o mundo. No mundo inteiro. Sabe, tem a galera do... Eu adoro essa galera de esquerdinha que fala, não, porque os Estados Unidos isso, aquilo, porque é horroroso, porque é uma crise, porque é crise do capitalismo e tudo mais. As pessoas estão querendo ir para onde? Se você deixasse qualquer pessoa pobre do mundo hoje escolher para que país ela vai, agora, qual país ela falaria? Sabe, a discussão acaba aí. Isso aí é o argumento do Muro de Berlim. O Muro de Berlim existia por quê? E quando ele caiu, as pessoas pularam de que lado para que lado? É isso. Se você está discutindo com um socialista no nível mais profundo do que esse, você está errado, cara. Não tem motivo para você ir mais profundo do que isso, ok? Se os Estados Unidos fizerem uma atração de milhões de imigrantes que tem demanda, de gente que quer trabalhar, porque o desemprego lá está baixo, e tem gente que quer trabalhar nesses preços baixos. Ah, mas vai tirar emprego do americano. O americano não quer um trabalho industrial nesse salário. Ele não quer. Traz a galera. Coloca isso, coloca para produzir, coloca isso na produção industrial. Faz um desenvolvimento de energia que os Estados Unidos precisa. Ressuscita a ideia de nuclear. Se faz todas essas coisas, nossa senhora, a China se lascou, velho. Porque eles já estão num problema hoje, a China já está num problema hoje, que o diferencial que eles tinham era mão de obra barata, que não é mais. O custo de mão de obra hoje na China, na indústria, já é maior do que o Brasil. Então por que as indústrias não vendem para o Brasil? Porque o Brasil também não quer atrair esse investimento e faz força para subir todos os outros custos para não valer a pena. Por isso que a gente ainda perde indústria para lá. Parabéns, Brasil. Já chego nisso. Mas os Estados Unidos podem puxar isso de volta, né? Indústrias já estão saindo da China para outros países próximos, por isso que você está vendo tanto crescimento econômico hoje na Indonésia, Vietnã, Laos, esses países próximos ali, porque o pessoal está indo para lá. Os Estados Unidos podem puxar isso de volta. Tudo? Não. O suficiente para arranjar um problema? Sim. O suficiente para causar um problema econômico significativo na China? Se fizer, sim. Se fizer uma grande desburocratização, se fizer uma grande redução de gastos nos Estados Unidos, se facilitar a construção e expansão de moradias, porque as pessoas vão precisar disso, se facilitar a imigração de trabalho, se facilitar a reindustrialização, se facilitar a geração de energia, sim. Existe vontade? Milley está influenciando o Trump. Elon Musk está influenciando o Trump. Não estou dizendo que eu acho que vai acontecer, eu não sei. Eu só estou dizendo que em 2016 eu apostaria qualquer coisa que não ia acontecer. Hoje dá uma coçada na mão de falar, cara, existem vários mundos onde isso acontece. E se isso for feito, outros países vão replicar, que é o que eu estava falando da Argentina um ano atrás. Se a Argentina, se o Milley vai lá, emplaca as reformas, aprova, e a gente não sabia, aprova, passa, consegue os bons números, outras direitas no mundo vão começar a olhar para isso. Vão virar libertários? Não, eu não espero que a direita conservadora tradicional do mundo se torne libertária.